Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e nós estamos neste mês de outubro falando sobre o mês missionário em nossos podcasts. Hoje, dia 4/10, segunda-feira do mês de outubro de 2021. Neste mês missionário, nesta campanha missionária de 2021, nós somos chamados e convidados a olhar para a vida. O mês missionário deste ano tem como tema Jesus Cristo é missão e o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Esse tema e lema dão continuidade às reflexões de 2020, com destaque para a identidade missionária da Igreja, a que não se reduz a atividades, a uma única dimensão ou algumas horas do dia, pois a vida é missão. O novo contexto de pandemia tão prolongado evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças dos que já se padeciam e de muitos outros mais. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco nos diz: neste tempo de pandemia, perante a tentação de massacrar e justiçar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgente, necessária, por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. O que vimos e ouvimos. Por essa motivação do Papa Francisco e diante da situação em que vivemos, este ano ressaltamos o testemunho dos missionários e missionárias na vivência da compaixão e da esperança. São pessoas anônimas que estão na linha de frente dessa realidade de pandemia, entre profissionais da saúde, famílias enlutadas, população em situação de rua e abandono, migrantes, indígenas, educadores, situação de trabalhadores e trabalhadoras, solidariedade universal, além fronteiras, e a campanha Amazônia precisa de você. A palavra de Deus deve iluminar as nossas vidas. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho de missionários e missionárias, pois nos desafia a falar o que vimos e ouvimos. E para nos ajudar na nossa caminhada, nós iremos ouvir uma leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 18 ao 21. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos ante a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, e como não tivesse meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade, por causa do povo. De fato, todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. E para melhor refletirmos, o que esse texto vem nos dizer neste dia de hoje? O contexto mais amplo apresenta os apóstolos Pedro e João, que estão a caminho do templo de Jerusalém. Na entrada, encontram um coxo de nascença, uma pessoa necessitada que pedia esmolas para sobreviver. Eles não ficam indiferentes.
Acontece então um encontro que produz vida nova. Eles curam o coxo que começa a andar. Diante desse fato, o povo acorre junto a eles. Então, os apóstolos anunciam e testemunham a ressurreição de Jesus. Esse anúncio ameaça o poder das autoridades judaicas, as que se consideram únicos mestres do povo. Por isso, Pedro e João são presos e levados perante o tribunal judeu que os interroga. Eles estão no mesmo lugar em que Jesus estava poucas semanas antes, diante do mesmo sinédrio. As autoridades não podem negar as evidências da cura do aleijado. Por isso, recorrem à única alternativa e ameaçam os apóstolos. Eles, porém, têm uma convicção: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Deus se serve de Pedro e João, pessoas simples, iletradas e incultas, que com coragem e audácia enfrentam as autoridades estabelecidas e testemunham a fé na ressurreição, mesmo com risco de morte. Querido irmão e querida irmã, o que Deus quer dizer para nós diante desta reflexão, deste texto que acabamos de ouvir, dessa leitura bíblica, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 e 21. Devemos ser perseverantes na nossa caminhada, em nossos objetivos. Não devemos fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, diante de todas as maravilhas, todos os testemunhos que estamos vendo e ouvindo todos os dias na nossa caminhada de missionários e missionárias. E o que o texto nos faz dizer a Deus? Nos faz dizer que devemos, mesmo sofrendo, diante de injúrias, ameaças, pessoas que são contra nós, que não aceitam o nosso testemunho, é que devemos continuar firmes na nossa caminhada. E assim como Pedro e João, continuar testemunhando a sua fé, mesmo perante risco de morte. Pois só Deus que nos dá a salvação, que nos liberta. É só Ele que te dá toda a capacidade e entendimento com o Espírito Santo para que você possa se tornar cada vez mais um missionário, uma missionária de fé, pregando e anunciando o Evangelho. Por isso, nós devemos fazer um compromisso com a nossa vida. Jesus Cristo é missão. E que compromisso você vai assumir neste mês missionário? Qual será a sua missão? O que Cristo te chama? Faça esse compromisso com você, com a sua vida, para que tudo possa florescer e cada vez mais dar frutos e frutos de belos testemunhos, de missionários e missionárias que doam sua vida, o seu tempo, para estarem sempre ajudando os mais necessitados, aqueles que recorrem à sua ajuda. Vamos então, queridos irmãos e queridas irmãs, fazer a oração do mês missionário para que possamos ser iluminados para cada vez mais seguir adiante em nossa caminhada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família,
Inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Querido irmão, querida irmã, deixe nos comentários desse podcast a sua partilha. O que você deseja nesse mês missionário de 2021? Pode contar o seu testemunho também, será bem-vindo. E que Deus abençoe a sua semana, o seu dia, a sua família, a sua caminhada missionária, para que você não desanime. Deus é contigo. Vamos seguir firmes. Jesus é missão. Aguardo você no nosso próximo encontro, mas não se esqueça de curtir, deixar sua partilha e compartilhar esse nosso encontro de hoje para que possamos alcançar muito mais pessoas através desse projeto tão bonito de evangelização que é o nosso podcast diário A Catequese no Seu Dia. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.